Você já parou para pensar no que as pessoas enxergam quando olham para você? Será que sua vida inspira fé, esperança, confiança? Ou será que transmite apenas o vazio de alguém que fala, mas não vive? Essas são perguntas que, no fundo, todos nós precisamos responder. A vida é silenciosamente observada. Mesmo quando não falamos, mesmo quando não levantamos a voz para dizer em quem cremos, nossa existência fala. Cada gesto, cada reação, cada escolha, cada silêncio constrói uma mensagem. É como se estivéssemos constantemente diante de uma plateia invisível, que observa com atenção não apenas nossas palavras, mas a coerência entre o que professamos e o que realmente praticamos. E essa plateia não está distante, não é anônima. Ela é feita de nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, pessoas que convivem conosco e que buscam, muitas vezes sem dizer, sinais de que Deus é real. Talvez você nunca tenha pensado nisso com tanta profundidade, mas a verdade é que ninguém passa pela vida despercebido. Todos deixamos marcas. Alguns deixam rastros de esperança, outros deixam cicatrizes de decepção. O que estamos transmitindo? Que tipo de mensagem nossas vidas estão ecoando? Quando Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo", Ele não estava pedindo para que decorássemos discursos elaborados, mas chamando-nos a viver de tal modo que a própria vida fosse um reflexo de sua presença. A luz não precisa explicar que é luz, ela apenas brilha. Há uma frase marcante de Billy Graham que resume essa ideia: o maior testemunho de um cristão é a sua vida diária. Perceba, não são as pregações públicas, não são os versículos que postamos em nossas redes sociais, nem mesmo as músicas que cantamos no domingo. É a vida comum, simples e diária, que revela quem realmente somos. É na maneira como tratamos um estranho, no modo como reagimos à injustiça, no cuidado com as palavras dentro de casa, na paciência diante da dor. É nesse espaço cotidiano, aparentemente pequeno, que a fé se torna visível. A W. Tozer acrescenta algo que reforça ainda mais. Um homem cheio do Espírito Santo nunca precisa anunciar isso. Sua vida já grita por ele. Veja como isso é poderoso. O que Tozer está dizendo é que a verdadeira espiritualidade não se exibe, não precisa de propaganda. Ela transborda. Ela convence não pelo barulho, mas pela consistência. Não pelo esforço de impressionar, mas pela naturalidade de quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. É por isso que precisamos refletir. Quando alguém olha para você, o que vê? Vê apenas um esforço para parecer religioso ou vê autenticidade? Vê apenas palavras bonitas ou vê um coração moldado por Deus? Vê um personagem que você criou para se encaixar ou vê uma vida real, frágil, mas sincera, onde Cristo habita e se manifesta? Minha oração neste momento é que esta reflexão encontre espaço no seu coração. Que não seja um peso, mas um convite. Que você se sinta chamado não a carregar uma aparência, mas a permitir que a essência de Cristo se revele em você. Porque no fim, não é sobre o que dizemos, mas sobre o que somos. Não é sobre convencer pela força das palavras, mas sobre deixar que a vida, moldada pelo Espírito, fale mais alto do que qualquer discurso. E enquanto caminhamos juntos por esta mensagem, guarde esta pergunta dentro de si: o que as pessoas estão vendo em mim? Minha vida convence de que Cristo é real? Essa é a porta de entrada para tudo o que vamos refletir a partir de agora. Há um risco silencioso que muitos não percebem: viver para parecer, mas não para ser. É como vestir uma roupa bonita para esconder uma ferida profunda. Por fora, tudo parece em ordem. As palavras soam corretas. Os gestos imitam piedade. A imagem transmite religiosidade. Mas por dentro, há vazio, a distância de Deus, a ausência de vida verdadeira. Jesus, em seu tempo, olhou nos olhos dos fariseus e disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!
Pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. É uma denúncia dura, mas necessária, porque revela a armadilha de viver de fachada. Essa aparência enganosa não convence ninguém por muito tempo. A imagem pode impressionar por alguns instantes, mas cedo ou tarde a essência fala mais alto. As pessoas percebem, os filhos percebem, a família percebe, o mundo percebe. Porque não há como esconder indefinidamente o que somos no íntimo. A incoerência, cedo ou tarde, aparece. E quando aparece, gera incredulidade. Aquele que observa começa a pensar: se a fé produz apenas aparência, então não é real. É assim que vidas mal vividas levantam muros ao invés de abrir caminhos para Cristo. A verdade é que não conseguimos sustentar essa aparência pela força do nosso próprio esforço. É como tentar manter uma chama acesa apenas com vento. É cansativo, é desgastante, é impossível. A autenticidade não nasce da disciplina isolada, nem da vontade de impressionar. Ela nasce de dentro, da obra silenciosa e transformadora do Espírito Santo no coração. Ele é quem nos molda, quem nos limpa, quem nos torna verdadeiros. Sem ele, o que resta é apenas fachada. Mas quando o Espírito habita em nós, não há necessidade de performance. Não é sobre provar para o mundo que somos espirituais, mas sobre deixar transparecer a vida que ele já colocou dentro de nós. É o brilho da presença de Deus que dá autenticidade ao cristão, e não o esforço de parecer perfeito. É o quebrantamento, não a performance. É a dependência, não o orgulho religioso. Então, pare e reflita. Será que sua vida tem sido uma construção de aparência ou um reflexo da presença real de Cristo? Porque no fim, as pessoas não precisam ver uma imagem polida. Elas precisam ver Cristo. Precisam sentir que a fé é viva, que a esperança é real, que a transformação é possível. O mundo não se convence com discursos, mas com vidas que respiram autenticidade. E só o Espírito pode gerar isso em nós. Há um cansaço que não nasce do excesso de trabalho, mas do excesso de repetições vazias. É quando a fé, que um dia foi fogo ardente, se transforma em hábito automático. O cristão segue orando, mas sem coração. Lê a palavra, mas sem ouvir a voz do Espírito. Frequenta cultos, mas sem expectativa. O corpo está presente, mas a alma está distante. Essa é a sutileza da rotina. Ela vai diluindo o fervor, transformando algo vivo em algo mecânico. E quando isso acontece, a fé deixa de impactar. Ela já não inspira, já não contagia, já não convence. A vida que antes era um testemunho vibrante se torna irrelevante, como uma chama quase apagada. Paulo, conhecendo esse risco, escreveu aos Efésios: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Essa não é apenas uma advertência, é um chamado urgente para que não nos acostumemos com a mediocridade espiritual. Porque a rotina sem vigilância não apenas enfraquece, ela rouba a vitalidade da fé. Ela gera indiferença. A alma adormecida já não se importa com as dores ao redor, já não se alegra com as vitórias do céu, já não chora pelo que fere o coração de Deus. É como viver, mas sem pulsar. Como andar, mas sem destino. E nesse estado, o cristão pode até manter uma imagem de piedade, mas não transmite vida. No entanto, mesmo quando a fé parece ter se tornado automática, Deus continua chamando. Sua voz atravessa a monotonia, ecoando como quem desperta alguém do sono profundo. Ele nos chama de volta para a simplicidade da fé viva, aquela que não se acomoda, que não se acostuma, que não se cansa de buscar. É essa fé que reacende a chama,
que devolve brilho aos olhos e sentido às palavras. Talvez você sinta que sua fé perdeu a força, que aquilo que um dia era vivo hoje parece distante. Mas saiba, Deus não nos chama para sobreviver espiritualmente. Ele nos chama para viver em abundância. A rotina pode ter adormecido sua fé, mas o Espírito é capaz de despertá-la de novo. Basta um toque, uma lembrança, um sopro divino para reacender aquilo que parecia perdido. E quando isso acontece, até mesmo quem observa de fora percebe que há vida, há algo diferente. Há Cristo. Há histórias que atravessam séculos sem perder a força. Histórias que não apenas foram escritas, mas gravadas na memória da humanidade como testemunho de fé viva. Uma dessas histórias é a de Davi diante de Golias, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem status. Apenas um coração confiante em Deus e uma fé que não cabia em palavras. Davi não apenas falou sobre sua confiança, ele a demonstrou diante de um exército inteiro e de um inimigo gigante. Sua coragem não era fruto de autoconfiança, mas da convicção de que o Senhor estava com ele. Esse ato de fé não apenas derrotou um adversário, ele despertou um exército. Ele reacendeu esperança em corações que já haviam se rendido ao medo. Porque quando a fé é visível em atitudes, ela tem o poder de convencer mais do que qualquer discurso. O gesto de Davi mostrou que Deus era real, que Deus era vivo, que Deus era presente. E até hoje, essa cena ecoa como um chamado. Viver uma fé que não se limita às palavras, mas que se manifesta em escolhas, posturas e ações. O mundo continua sedento por esse tipo de testemunho. Pessoas observam não apenas o que dizemos, mas a forma como vivemos. E quando encontram alguém cuja fé ultrapassa o discurso, cujas atitudes revelam confiança verdadeira, algo dentro dela se move. É como se a vida se tornasse um espelho que reflete a presença de Deus. E isso convence mais do que argumentos, mais do que debates, mais do que explicações. O exemplo de Davi nos lembra que a fé genuína é contagiante. Ela não precisa se impor, não precisa se defender com veemência. Ela simplesmente brilha, e ao brilhar, aquece os que estão ao redor. Cada gesto, cada palavra, cada escolha que nasce de uma confiança real em Deus tem poder de despertar esperança em quem observa. É por isso que, ainda hoje, um testemunho verdadeiro continua sendo o maior argumento que o mundo pode ver. Existem dores que não se manifestam em gritos, mas em silêncios. Existem feridas que não se veem no corpo, mas no coração daqueles que se decepcionaram ao olhar para vidas que pregavam algo e viviam outra coisa. O contra-testemunho é silencioso, mas profundamente devastador. Ele não apenas fere quem o pratica, mas abala a fé de quem observa. Quando palavras e atitudes não caminham juntas, o peso recai não apenas sobre a consciência individual, mas sobre a imagem que o mundo constrói de Deus. O apóstolo Paulo advertiu com clareza: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Isso significa que a incoerência não é apenas uma fraqueza pessoal, mas um escândalo espiritual. É como se cada ato de hipocrisia levantasse barreiras no coração dos que buscam. É como se cada contradição empurrasse alguém um pouco mais distante da fé. Esse peso é silencioso porque muitas vezes não se percebe de imediato, mas os efeitos se acumulam em olhares desconfiados, em palavras de crítica, em corações endurecidos. Não se trata de exigir perfeição, porque ninguém a possui. Trata-se de compreender a responsabilidade que carregamos. Nossa vida é lida, interpretada, observada, mesmo quando não estamos conscientes disso. E quando as páginas dessa vida são marcadas por incoerência, o testemunho perde força. Ao invés de atrair, afasta. Ao invés de iluminar, obscurece. O contra-testemunho torna-se um fardo coletivo, porque a incredulidade cresce não apenas por causa do silêncio do Evangelho,
mas por causa da distorção que dele fazemos quando não vivemos aquilo que anunciamos. Esse peso deve nos despertar não para a culpa paralisante, mas para a consciência viva de que cada gesto importa. Cada palavra, cada escolha, cada omissão tem um impacto maior do que imaginamos. O mundo não lê apenas as Escrituras, lê também a nossa vida. E se aquilo que mostramos contradiz aquilo que pregamos, o impacto será sempre mais forte do que qualquer sermão. O contra-testemunho não grita, mas ecoa em silêncio. E esse eco pode afastar mais do que pensamos. A vida que convence não nasce do esforço humano em ser irrepreensível, mas da sinceridade diante de Deus. Não é sobre erguer máscaras, nem sobre encenar uma perfeição que não existe, mas sobre caminhar com autenticidade. Uma vida que convence é aquela em que a luz não brilha por causa da pessoa, mas porque o Espírito Santo a ilumina de dentro para fora. É uma vida que não precisa de holofotes, porque a presença de Cristo já é suficiente para transformar. Jesus disse: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens." Mateus 5:16. Esse brilho não é artificial, não é construído com esforço humano, não é uma performance. Ele é fruto da intimidade. Ele nasce na oração silenciosa, nas lágrimas derramadas em secreto, no coração que aprende a depender. Esse brilho se manifesta em pequenas atitudes, em gestos simples, em palavras de compaixão, em escolhas que parecem pequenas, mas que revelam grandeza. Viver de forma que convence não é sobre se tornar impecável, mas sobre ser real. O mundo não precisa de máscaras religiosas, mas de pessoas que, mesmo em suas imperfeições, refletem Cristo com sinceridade. Ser sal e luz não é se colocar acima, mas se colocar a serviço. É deixar que a graça seja vista nas fraquezas, que o amor seja percebido nos detalhes, que a fé se manifeste não apenas em discursos, mas em condutas que sustentam aquilo que se prega. Quando uma vida é moldada pela oração, pela palavra e pela dependência do Espírito, ela se torna um testemunho vivo. Não precisa de argumentos sofisticados, não precisa de estratégias humanas para convencer. A própria vida fala. Até no silêncio, a presença de Cristo é sentida. É nesse ponto que as palavras deixam de ser necessárias, porque os gestos, a postura, o caráter já pregam mais alto do que qualquer sermão. Viver de forma que convence é, em última instância, deixar que Cristo seja visto em cada detalhe do nosso ser. Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. Tudo o que foi dito até aqui nos conduz a uma única pergunta: o que as pessoas estão vendo em você? Quando olham para a sua vida, elas encontram apenas palavras ou encontram um reflexo vivo de Cristo? O mundo observa em silêncio, atento a cada gesto, a cada escolha, a cada atitude. E é justamente aí que está o maior poder de convencimento. Não nos discursos mais eloquentes, mas na vida que fala por si mesma. Billy Graham costumava dizer: o maior testemunho de um cristão é a sua vida diária. Não se trata de grandes feitos públicos, mas daquilo que se vive no cotidiano. A paciência diante da dificuldade, a generosidade em tempos de escassez, o perdão diante da ofensa, a esperança que permanece firme mesmo quando tudo parece ruir. Essas são as marcas que falam mais alto que qualquer pregação. A W. Tozer também nos lembra: um homem cheio do Espírito Santo nunca precisa anunciar isso. Sua vida já grita por ele. Essa é a essência de um testemunho verdadeiro. Uma vida impregnada da presença de Deus não precisa de explicações, porque sua própria existência já é uma prova viva de que Cristo é real. E é exatamente disso que o mundo mais precisa, não de discursos sofisticados, mas de vidas que refletem, de forma simples e verdadeira, o caráter de Cristo. A grande verdade é que não basta falar de Jesus. É preciso viver de tal forma que até aqueles que nunca abriram a Bíblia possam enxergar nas nossas atitudes
uma janela para a graça de Deus. A vida cristã que convence é aquela que, sem ostentar, sem exigir atenção, atrai naturalmente os olhares para Cristo. É essa vida, moldada no silêncio da oração e fortalecida na intimidade com Deus, que desperta fé, esperança e amor nos corações mais endurecidos. E assim, a pergunta permanece ecoando dentro de nós: o que as pessoas estão vendo em você? Que a sua vida seja um reflexo fiel daquilo que Cristo já fez dentro de você. Que ela convença, não pela força das palavras, mas pela simplicidade de uma fé verdadeira que se revela em cada detalhe. Que Deus abençoe profundamente a sua caminhada. Que Ele lhe conceda graça para ser luz, coragem para ser sal e sabedoria para viver de maneira que a sua vida fale mais alto do que qualquer sermão. E que, em cada gesto, em cada atitude, em cada respiração, o mundo possa ver Cristo brilhando em você. Amém.